Olá, irmãos, bom dia. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 27. Salmo 27, para começarmos a nossa manhã de louvor, de adoração, de culto a Deus e de buscar dele também, né, a vontade dele, a graça. Salmo 27 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo. Agora vamos para o 14, diz assim: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vamos todos juntos esse 14? Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então nós devemos esperar no Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha, é a nossa luz, é a nossa salvação. O salmista diz que ele pediu uma coisa que era para estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. E hoje, queridos, que ele fala, né, que ele queria contemplar Deus no templo. E hoje nós somos o templo do Senhor. Ele habita em nós 24 horas, dia após dia, noite após noite. Então nós temos essa graça todos os dias da nossa vida. Nós podemos acordar, podemos louvar ao Senhor, podemos bendizer ao Senhor, no meio do dia podemos orar, no meio da noite podemos orar. Amém. Então Ele está conosco, Amém. né? 24 horas. Então podemos louvar e orar. E aos domingos, né, nós congregamos juntos, nós estamos juntos para louvarmos juntos, para adorarmos juntos ao Senhor. Amém. É tão maravilhoso, né? Hoje nós vamos cantar Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Amém. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. Então esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então vamos orar em nome de Jesus, entregando esse culto, entregando louvor, entregando a palavra que vai ser ministrada. Que Deus venha nos abençoar nessa manhã, amém? Amém. Pai, nós queremos te louvar, te exaltar, te bendizer, Jesus, porque nós temos o teu Espírito, ó Deus, que habita em nós e que nos ensina todas as coisas a respeito do reino, Jesus. Muito obrigado por esta graça, por esta bênção. Ó Deus, obrigado pelo perdão dos pecados. Nós podemos aqui te adorar, te louvar, com perdão dos pecados, ó Jesus. Porque o Senhor é o advogado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados, ó Deus. Então que haja uma adoração genuína, que haja presença do Senhor neste lugar. Amém. Que os anjos, Pai, venham adorar conosco. Pai, que haja um salmo, que haja uma palavra de conhecimento, que haja um cântico espiritual, Pai, de louvor ao Senhor. Manifeste-se, Deus, no nosso meio. Venha andar, Senhor,
no meio de nós. Amém. Muito obrigado, Pai, por esta manhã. Em nome de Jesus, louvamos e agradecemos ao Senhor. Amém. Só antes de passar para o louvor, queridos, queria trazer para vocês como está o retorno da graça. No nosso último culto de missões, nós falamos sobre isso e ela já está se preparando. Provavelmente ela vai voltar dia 29 de outubro. Então ela já está olhando a passagem, já está comprando. E eu queria deixar um desafio aqui para nós com o Bet Shalom. Se você puder esse mês dar uma oferta especial, além do que você já dá, né? Nossa igreja aqui tem ajudado a graça de forma maravilhosa. Então, se você puder ajudar com qualquer quantidade, né? Para Deus o que vale é a intenção, é o coração, é dar com alegria, com satisfação. Então, se você puder esse mês dar essa oferta especial para comprar a passagem dela, ela já tem um bom montante, ela já conseguiu uns 70%, mas ainda faltam uns 30%. Então, fica aí o nosso apelo para a igreja. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Então, vamos adorar o Senhor. Amém. Glórias a Deus, né? Vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Vamos ficar de pé para adorar o Senhor. Nosso Senhor é bom e é fiel. E no Salmo 121, nós estamos orando, né? Desde o dia 15 de maio, que maravilha. Salmo 121, abra aí a sua Bíblia, quem tiver com a Bíblia. Está escrito assim no Salmo 121: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos falar todos juntos novamente esses dois versículos? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluias. Aqui também está escrito: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, e não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Olha que palavra maravilhosa. O Senhor te guardará de todo o mal e guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso, é fiel, é formoso, é bondoso. Então nós vamos declarar: quão formoso és, ó Rei do Universo. Amém? Vai declarando aí o seu amor ao Senhor, dizendo a Ele palavras maravilhosas de adoração, e adora com o seu coração. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Seja exaltado, entronizado, Deus. Quão formoso és, Rei
Aleluia, Tu és o nosso Deus. Estás sentado no alto e sublime trono, e nós queremos Te exaltar. Amém. Aleluia, ao nosso Deus. de agradecimento, né? Agradeça ao Senhor nessa hora. Senhor, te agradecemos porque és bom, tu és fiel, e nós queremos mesmo declarar diante de todo mundo espiritual palavras de poesias, salmos ao Senhor, de agradecimento, de engrandecimento, porque tu és o nosso Deus. Quão maravilhoso é a gente poder dizer que nós temos um Pai celestial, um Pai que está nos protegendo, que guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, guarda a nossa alma. O Senhor é quem nos guarda e nos protege, e tu és a nossa luz, e a ti nós nos renderemos, Deus. Vamos declarar esse cântico que diz isso: tu és a nossa luz,
Aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu
aguardamos Ele ansiosamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos agora entregar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor, sempre lembrando, né, nos cultos, sobre essas promessas que Deus tem na sua palavra para aquele que é fiel. E a palavra diz: porque o Senhor não muda. Malaquias 3:6. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O profeta Malaquias está falando aí para Israel, né, para o seu povo, para o povo de Deus na sua época. Mas a palavra se aplica também a todos nós. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Nós lemos a palavra e obedecemos a palavra, e aquele que crê, obedece. Aquele que não crê, somente a misericórdia de Deus é que pode mudar o seu coração. Mas nós queremos ser fiéis e prosseguir na obra do Senhor, e sabemos que ela é feita na atualidade pelos mecanismos que Deus tem permitido, não é? Apoiando missionários, como a Jusceia falou aqui no começo do culto, né? E também evangelizando e suprindo necessidade de pessoas, tendo um polo que deve ser um farol no bairro, no lugar onde está plantado, né? Tudo isso é a maneira como nós aplicamos aquilo que o Senhor coloca disponível para a sua igreja, para a sua operação, dentro das estruturas de liderança que Ele mesmo estabelece. Então nós vamos agora entregar os dízimos e ofertas, vamos cantar mais um cântico, né? Enquanto fazemos. Amém. Glória a Deus. Nós queremos dizer a todos vocês que estão em casa, como é precioso que vocês estejam aqui. Para que nós estejamos juntos, não é isso? Vamos declarar uns aos outros. Como é precioso, irmãos, estar bem junto a ti e junto, lado a lado, andarmos com Jesus. Então, para os nossos irmãos que estão em casa, visitantes que queiram vir, venham, voltem, comecem a voltar, para nós estarmos juntos, podendo, né, interceder, orar uns pelos outros e abençoar uns aos outros. Amém? Vamos declarar isso para o nosso irmão, né? Como é precioso estar junto a ti. Yeah.
Semer, eu não conhecia o Wander, né? Eu não conhecia o Marquinhos. E Deus, Ele nos faz unidos de uma tal forma, como se nós já nos conhecêssemos há muito tempo. Então, quando a gente vai numa igreja visitar, parece que todo mundo você já conhecia há muito tempo, por causa da unidade que nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Amém? Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Eu quero cumprimentar os irmãos e amigos que estão nos ouvindo também em suas casas, né? E a todos aqui que estão presentes em nome de Jesus. É muito agradável e bom vê-los. É um prazer revê-la aí, viu? Deus abençoe a sua vida. Amém. Esteja sempre conosco. Nós vamos abrir as nossas Bíblias hoje em Atos, capítulo 1. Vamos estar repassando um pouquinho da história, né, da evangelização e da história da igreja também, no que Atos aqui aponta como coisas importantes, tirando algumas lições, especialmente dos versículos 6 e do versículo 8. O livro diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Senhor, nós lemos a Tua palavra e pedimos a Tua bênção sobre essa leitura, sobre as nossas vidas, para que a recebamos para edificação e fortalecimento da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmão, nós sabemos que o livro de Atos, não é, declara o propósito, não é, do batismo com o Espírito Santo e como a igreja prosseguiu, não é, na sua vida a partir da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O autor, todos sabemos aqui, pelo menos nesse ambiente, talvez alguns que estão nos ouvindo não saibam, o autor é Lucas. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E por isso ele dá a introdução do livro, dizendo: escrevi o primeiro tratado, relatando as coisas que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar.
É interessante que no livro de Lucas, Lucas, que era médico e que era também historiador, né? Ele não escreve assim pelos cotovelos, ou alguma coisa de curiosidade jornalística na sua época, não existia isso também. Ele escreve porque ele conheceu a Jesus e ele acompanhou os acontecimentos da sua época, cria e fez ainda uma investigação minuciosa para poder fazer esse livro. Essa ideia de que as pessoas fazem uma pesquisa bibliográfica ou de relato histórico, verbal, de transmissão oral, qualquer coisa assim, não é nova. Aqui a gente já vê, Lucas fazendo isso. Em Lucas ele diz: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. É interessante, esse Teófilo, a única coisa que se fala dele é o nome. A palavra tem a ver com alguém que talvez viesse de uma tradição de temor a Deus, porque Teo é Deus e Filos é amigo. Então o nome Teófilo significa amigo de Deus. Então alguém dá um nome desse a um filho é porque tinha algum tipo de estratificação aí, de temor a Deus e conhecimento dos assuntos concernentes a Deus. Então, o Lucas era médico, não era? Lucas era médico. É interessante a gente pensar que ele era um cientista da época. Porque um médico, né, uma pessoa que com certeza na época não tinha as universidades, talvez, pesquisava para fazer as coisas. Ele pesquisava. Então o espírito investigador já estava ali sobre ele. E ele também, se não me engano, não é judeu, não é? O nome dele é grego, né? Lucas. Agora, ele era realmente um pesquisador. A gente percebe hoje que quando a Bíblia fala sobre a ciência, sobre a multiplicação da ciência, apesar de ser uma referência curta a esse assunto, né? Talvez muitos não estejam percebendo a importância dessa informação que Jesus dá em relação às coisas que estão acontecendo no final, ou próximo ao final dos tempos. A questão da ciência se multiplicar. Ninguém imaginaria que num tempo tão curto a ciência alcançaria níveis tão altos de minúcias, de detalhes e de planos até, baseado naquilo que vai sendo descoberto. Porque na verdade é um efeito em cascata, não é? As descobertas novas e os métodos novos favorecem as novas descobertas e a elaboração de novos métodos, né? As pessoas às vezes falam hoje, por exemplo, que, pegando um pouquinho do gancho seu, porque a ciência diz, os cientistas dizem em relação até a Covid-19, essa pandemia que está assolando aí o mundo. Mas muita gente fala isso, inclusive o uso dessa expressão é por parte de pessoas que nem sabem o que é ciência. Ciência não é conhecimento, pode ser conhecimento, é uma das conotações da expressão ciência. A ciência é um processo, um procedimento, uma intenção, um propósito, um comportamento relativo a fatos que exigem um método. Para haver ciência tem que haver um método de pesquisa, um método de comprovação, de elaboração, de raciocínio. Cada área do conhecimento humano tem um método operativo e dentro daquela metodologia que as pessoas fazem novas descobertas e podem afirmar que elas estão embasadas em verificações científicas. Então, a ciência exige método. Existe um método que é chamado método matemático,
Existe uma metodologia aplicada também até ao conhecimento educacional, as teorias educacionais. Existe método com relação aos procedimentos de engenharia, que é uma área de ciência, basicamente todo engenheiro que estuda é um cientista, porque tudo que ele faz baseado em pressupostos comprovados, verificados e testados muitas vezes em laboratório. Nem tudo pode ser testado em laboratório. As ciências teóricas não podem ser testadas em laboratório. As ciências sociais são verificadas por procedimentos e métodos que envolvem estatística e muitas coisas. Então, quando a gente fala assim, porque o cientista diz, a gente olha assim, bom, esse camarada falou, não sabemos nem quem é ele, de onde é que ele veio, que autoridade tem, por exemplo, uma pessoa mesmo que ocupe uma posição de liderança principal lá na OMS, para opinar sobre determinadas coisas. A gente vê que, na verdade, há uma crescente influência da ciência, entre aspas aí, vamos dizer, né? Ou da ciência real, né? Sobre as decisões de governos e de entidades, de instituições. As pessoas, quando querem dizer que uma coisa funciona, elas dizem que é científica. E os políticos estão começando sem saber nem o que é ciência, a maioria deles, adotando, né, afirmações como se fossem científicas, mas muitos deles não sabem de onde é que vieram aquelas afirmações. Nós temos hoje revistas científicas na área, no caso da saúde, né, que estão se desculpando por erros de metodologia, por erros de afirmações, em relação inclusive à Covid, revistas que representam entidades de pesquisa e influência no mundo todo. Então, o método científico, ele é uma realidade, mas parece que há uma crescente influência dominadora da ciência sobre todas as coisas, e os políticos estão aproveitando isso aí para fazer as suas políticas perversas, muitas vezes. Mas só para fazer uma referência aqui sobre o que é ciência. Agora, Lucas, ele pesquisou e se informou, e deve ter entrevistado muita gente, e acham os pesquisadores do conhecimento bíblico, né, que ele deve ter usado o livro de Marcos como fonte. Há uma ideia de que Marcos foi o primeiro dos evangelhos escritos. E é interessante até que quando a gente olha, de acordo com o que tem sido pesquisado a respeito da Bíblia, que os evangelhos não foram os primeiros escritos depois que Jesus Cristo ressuscitou. Os primeiros escritos foram as cartas. Depois surgiram os evangelhos. Dos evangelhos e das cartas, né, a última escrita foi a de João no livro de Apocalipse, que é o livro de Apocalipse, né? Bom, então, olha, fazendo isso aqui somente para mostrar que Lucas, ele não falou assim, algo que nunca foi contestado, a sua metodologia de pesquisa e de estrutura do seu evangelho, do livro de Atos. Nunca houve contestação em relação aos fatos. Algo que fosse mostrar que ele foi contraditório, errou numa afirmação ou falou coisas que não aconteceram. O Evangelho, ele teve uma influência, e o livro de Atos, né, com toda a Escritura Sagrada, uma influência muito importante, que é a influência que continua sendo exercida sobre a igreja no sentido operativo, que é do Espírito Santo. A Bíblia é um livro inspirado. Quando a palavra inspirar também significa soprar sobre. A gente inspira quando a gente aspira, a gente inspirei, ou sei lá, usa o termo de alguma forma parecida. Mas significa soprar. É o Espírito Santo como se ele estivesse soprando sobre aquelas pessoas. Claro que numa situação de domínio espiritual,
para que elas escrevessem aquilo que Deus queria que fosse escrito. Então esse evangelho, esse livro de Atos, ele foi escrito, não é porque Lucas deu vontade de escrever um livro e ficar famoso com o livro, ou vender o livro, não foi nada disso. Os evangelhos e o livro de Atos e toda a escritura foi inspirada por Deus para que a gente dispusesse hoje das informações e dos ensinamentos necessários para a nossa vida, como cristão e como pessoas que devem influenciar a sociedade externa, a igreja. Nos tempos de Jesus, as pessoas, quando queriam perguntar coisas, eles corriam para Jesus. Jesus era quem, digamos assim, sabia tudo, né? E ele ensinava, ele ficava em lugares onde podia ser visto por muitos, em cima de monte, em posições estratégicas e tal. E as pessoas lhe perguntavam. A gente vê muitas perguntas feitas nos relatos até dos evangelhos que lemos aqui. E aí Jesus morreu e foi assunto aos céus. Aqui o texto diz que ele foi, os discípulos viram ele subir. Ficaram quem? Ficaram os apóstolos, né? Então já haviam muitos cristãos nesse momento da história. E eles, quando queriam resolver problemas e conflitos ou tirar dúvidas, a exemplo do Concílio de Jerusalém, que os irmãos já leram aí, iam aos pés dos apóstolos para aprender. Os apóstolos ensinavam, orientavam, eram aquelas pessoas que davam direção para a igreja. Aí os evangelhos, os apóstolos morreram. Não temos mais os apóstolos daquela época. Um critério para que a pessoa fosse considerada apóstolo era ter visto e tido um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Paulo foi tardiamente uma pessoa que teve um relacionamento com Cristo lá no caminho de Damasco, e eles tinham a autoridade apostólica em si. Então, os apóstolos morreram. E agora, como é que a igreja fica? Um barco sem leme? Sem vela? Não, nós temos a Escritura Sagrada. Eles deixaram seus escritos. E esses escritos, agora nós não corremos para ouvir dos apóstolos, nós corremos e ficamos ao redor da Escritura. Com uma pessoa que esteve sempre presente orientativamente durante todo o processo da história da humanidade, que é o Espírito Santo. O Jesus, o Espírito Santo nunca deixou de operar. Lá em Gênesis diz: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo tem inúmeros relatos em que a gente vê como é que, pelo seu Espírito, Deus foi orientando o seu povo, os profetas e reis e pessoas. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, uma personalidade que se relaciona com o povo, com o seu povo, e que fala e que orienta. Quando Jesus, lá em João, no Evangelho de João, ele diz: quando eu for, eu vos enviarei o outro Consolador, que estará para sempre convosco, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que estará para sempre convosco, que estará em vós. Então, quando Jesus disse o outro Consolador, o primeiro Consolador é ele mesmo. Mas ele enviaria o outro. Não é que Jesus, nessa condição como Deus, ele não é onipresente, não. Jesus é onipresente, ele é Deus. Amém. Enquanto ele estava aqui, ele operava como um homem perfeito, cheio, pleno do Espírito. Mas ele era Deus feito homem. Ele era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Mas ele operava como Deus, como homem, cheio do Espírito. O que ele fazia era como homem. Perfeito, um homem perfeito e perfeitamente Deus, e totalmente santo. Nele não residia o Espírito por medida, mas a plenitude do Espírito. Então, o Espírito Santo, Deus é uma trindade. Embora o assunto aqui não seja a trindade, mas estamos nos referindo aqui a que nós não estamos sozinhos, que nós dependemos e recebemos a direção e a orientação do Espírito Santo, que Jesus prometeu que estaria conosco para sempre. E para sempre não é um provisório, não. Para sempre mesmo, eterno. Amém. Nós temos uma origem como criaturas, né? Quando fomos criados, quando a humanidade foi criada em Adão e tudo mais.
mas nós não temos mais, nunca mais vamos ser extintos, evaporar nesse cosmos aí. Não, nós vamos existir eternamente. Não no sentido de eterno esférico, como Jesus, que é Deus. Deus sempre foi, não existe uma definição. Na matemática, a gente usa, quando a gente começa a contar ou ter uma série matemática infinita, né? A gente, para simbolizar o que a gente não sabe onde é que vai chegar, a gente põe um 8 deitado ali, que foi estabelecido como aquilo que traduz a ideia do infinito, né? Uma série infinita, contar de 1 até infinito, mas nós não sabemos o que é que tem lá na ponta, não tem como saber, só sabemos que nunca se chega lá, mas nós somos pessoas que tivemos o começo e vamos existir eternamente com o Senhor, pelas promessas, dentro das promessas que Ele faz na Escritura Sagrada para nós. E é incrível como coisas tão importantes são tão desprezadas entre pessoas e também entre crentes. Não sei se é uma falta, o que falta é uma intimidade maior com as verdades da palavra, que assim, é claro, a nossa fé ela é pequena, os nossos vacilos são muito grandes. Estou falando de vocês, não estou falando de mim. Eu oro todo dia para Deus fortalecer a minha fé. Mas o fortalecimento da fé, ela vem pela oração e pela palavra. Aquele que não tem relacionamentos com a Escritura, não terá a sua fé fortalecida. Eu vejo muitas pessoas que têm determinadas situações de admiração por um pregador, por uma pessoa que é alguém que é cheio do Espírito, que opera milagres, que é profeta e tudo mais. E a pessoa fica enganchada naquela pessoa, mas não estão ligadas como deveriam com Deus. Estão fixados numa pessoa. A pessoa que está aqui, e é eu que falo com vocês, eu não estou querendo atrair ninguém para mim, não. Estou querendo atrair gente para Cristo. E atrair, quando eu falo atrair, não é somente atrair aquele que não conhece a Jesus, não. É atrair os crentes para mais perto. Para viverem uma vida cristã cheia da presença de Deus e da satisfação que disso resulta. Então, nós precisamos hoje, muito de sermos cheios do Espírito para fazermos aquilo que Deus requer de nós. Lá no livro de Lucas, tem uma parábola, uma história que Jesus conta, na verdade, de uma árvore, uma figueira, né? Que Jesus diz, aquela que não dá fruto, corta. Para que serve? Para ficar ocupando a terra aí? Né? Nós temos um propósito de estarmos aqui. E podemos fazer muito através da oração. Não estou dizendo que você tem que ter um desempenho físico para se deslocar de um lugar para outro, a pé ou de bicicleta ou de carro, não estou falando isso. Mas do lugar onde você está, você tem que buscar a Deus continuamente, orando, lendo a palavra, lembrando que você pode ir mais longe do que qualquer tipo de mídia comunicativa através da oração para abençoar alguém. Você pode me abençoar de onde você estiver e eu posso abençoar você de onde eu estiver. Mas isso não significa que é para ser desprezado o efeito e os resultados da situação de comunhão que Deus quer que nós tenhamos. De nos ver, de nos sentir e juntos louvarmos e adorarmos a Deus. Então o texto conta, quando Lucas escreve Atos, ele diz, eu fiz para o primeiro tratado a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aí a gente começa a pensar na linguagem. A linguagem é muito precisa. A inspiração verbal é quando as palavras são usadas com propósito. É aquela palavra, não era outra, não é aquela. Isso é chamado de inspiração verbal, porque você pode pensar na inspiração somente da ideia.
Deus inspirou para que falasse determinadas coisas. E os apóstolos e os escritores escreveram. Está certo, fez isso. Mas a gente encontra dentro da Escritura comprovação de que há na Bíblia um aspecto também da inspiração que é chamado de inspiração verbal. Então, aplicando essa ideia da inspiração verbal aqui no versículo 1 de Atos, fiz o primeiro tratado a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi assunto aos céus. Então, ele escreveu Lucas para escrever o que Jesus tinha feito até que ele foi assunto aos céus. Morreu o assunto. Do ponto de vista descritivo. Não do propósito, do efeito que essa palavra continuaria fazendo nas pessoas. Mas e por que ele usou a expressão começou a fazer, a ensinar? Porque o livro de Atos, ele conta a história da igreja, a continuação do processo através da vida da igreja. Então a nossa história como igreja começa em Jesus e continua como um processo dinâmico aí. A igreja começou a fazer e a ensinar, e ela continua fazendo e a ensinando. Por isso que é importante a igreja. A igreja é essa agência que Deus pôs na terra para levar a sua palavra, a sua vontade, a palavra de salvação, proclamando essa palavra de salvação. Mas a gente às vezes se fixa muito na palavra, na retórica da palavra, e se esquece de um outro aspecto que precisamos cultivar, a busca contínua, que é o que está no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ora, nós não temos dúvida de que o Espírito Santo está em nós. Somos crentes por isso, porque fomos vivificados pelo Espírito por meio da palavra. Agora, há uma distância entre ter o Espírito e o Espírito operar poderosamente através da nossa vida. Então existe uma diferença. Nós temos que pedir a Deus e buscar, na convicção de que receberemos isso. Amém. Que o poder de Deus se manifesta na vida de um crente, para que ele seja influência sobre outras pessoas. O poder não vai se manifestar simplesmente para a gente introjetar satisfações, não. O poder se manifesta para a gente externar a vontade de Deus, os propósitos de Deus. O poder deve emanar de nós. Tem que ser centrífugo. Centrífugo é do centro para fugir para fora. Centrípeto é para dentro, né? A gente precisa introjetar a palavra, o conhecimento, a comunhão com Deus e tudo que a Bíblia ensina. Cada um de nós tem que ser um ser pleno. Mas nós temos que ser luz para o mundo. Então nós temos que nos esforçar para isso. Quando Jesus fala assim, ou a Bíblia diz, santificai-vos, sede santos como eu sou santo, a gente olha, e aí, Senhor, como é que é isso aí? Eu preciso ser santo, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que quem nos santifica é Deus, por meio da sua palavra. Então é um encontro de dois interesses. Não funciona a espera passiva, não. Nós temos que nos mover na direção da busca da santificação. Se você não ora, não lê a palavra, não busca comunhão, não se preocupa com os irmãos e com a igreja de modo geral no mundo, não ora pelos problemas que assolam especialmente a igreja e o mundo, onde a igreja pode influenciar, né? Porque tem coisas que está rolando aí que é propósito de Deus. A gente ora para que a gente seja preservado, a gente seja salvo de situações, mas as coisas que advirão ao mundo não podem ser freadas pelo mundo. Não pode. Deus vai fazer do mesmo jeito. Ele já disse
profeticamente na sua palavra, através de pessoas, e isso vai se cumprir. Agora, nós podemos pedir que nos livre do mal, nos preserve e nos faça que sejamos usados por Deus para o propósito no ambiente onde nós estamos, o propósito dele. E para isso nós precisamos do poder do Espírito. Então vamos orar para que o Espírito Santo manifeste o seu poder na nossa vida. E não vamos perder a oportunidade de pormos em prática aquilo que temos recebido. Vamos buscar ser crentes cheios do Espírito Santo e fiéis. Porque sem o Espírito não existe poder milagroso na igreja. Sem o Espírito não existe poder milagroso na igreja. Sem o Espírito também não há testemunho que funcione. Você pode contar a história que você quiser, fazer o que você quiser, que vai entrar pelo um ouvido e sair pelo outro naquele que ouve. Sem a intervenção do Espírito Santo de Deus não há resultado. E se não houver testemunho eficaz, o Evangelho não vai se propagar. Então nós precisamos pensar que nós somos parte de um processo e que nós não podemos ser obstáculo no processo, porque quando nós somos passivos, nós estamos sendo obstáculos. Nós estamos sendo uma árvore que não dá fruto. E o Espírito Santo está trabalhando, não vai dar não, então corta na raiz. O tempo do corte da árvore vai chegar. Então nós temos que buscar fazer a vontade de Deus, porque a volta de Cristo está condicionada também à pregação do Evangelho. Isso é Ele que determinou, não fomos nós. Não é porque depende somente de nós, é porque Ele disse que ia ser assim. E vai ser assim, porque Ele não mente, Ele fala a verdade e é poderoso para saber todas as coisas. Então que o Senhor nos abençoe, né? Para que a gente seja usado por Deus com poder. Que a gente tenha, assim, a atitude certa no momento certo diante de qualquer pessoa com quem nós possamos vir a conviver, cada um no seu canto, na sua casa, no seu espaço. E assim a igreja vai ser fortalecida. E não deixe de sempre pensar que o quartel-general de todo esse processo, na prática, é a igreja. E que lá há necessidade de a gente também estar preocupado no fronte, mas suprindo a necessidade para que haja sustento de quem está no fronte. Né? Por exemplo, a Graça está lá na Albânia. Tem custo? Tem, claro. Agora, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E na sua complexa, difícil de entender, né, operação, Deus pode ter levado ela lá para salvar uma pessoa. Né? Ela cumpriu seu papel, agora está voltando. Quem é que tem, na prática, que pagar a passagem dela? É a igreja. Agora, não é Deus, Ele vai mandar um passarinho lá e uns euros no bico? Pode fazer, Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas Ele está mandando a igreja fazer isso. Porque a igreja também precisa ser abençoada no processo. Participante do processo. Né? Como é que o missionário vai para o campo se não tiver quem sustente? Como é que o soldado vai para a guerra se não tiver quem compre para ele bota, fuzil, roupa, capacete e comida? Tem que dar alguém trabalhando para poder alimentar esse camarada que está lá no fronte, né? Ah, mas ele foi para lá e voltou, não deu nem um tiro. Isso não interessa, ele é soldado e estava lá e a nossa proteção e a vitória dependeu dele, né? Nós tivemos muitas histórias de soldados na Segunda Guerra que foram, brasileiros inclusive, ficaram patrulhando aí as fronteiras marítimas do Brasil e não deram nem um tiro.
Mas fizeram parte, né? Fizeram parte da guerra. Se eles não estivessem lá, tinha brecha para o inimigo invadir. Não é? Então a gente tem que pensar que o trabalho não é inútil e que nós temos que participar com amor, com determinação, com visão e percepção da realidade. Inclusive tem um filme baseado em fatos reais, eu não estou lembrando o nome dele aqui agora, de um soldado que ele não queria dar nem tiro. Então quando começou o treinamento, que tinha que treinar com as armas, ele não queria. Aí quase que ele não pôde ir, porque foram contra, mas aí ele foi como médico. Ele foi como médico e ele salvou a vida de vários soldados que tinham sido, por exemplo, mutilado. No meio do fronte da guerra. Até o último homem, que chama o filme. Nossa, o filme é lindo e é baseado em fatos reais. Ele salvou várias pessoas de noite lá no meio, né? Ele ia descendo os caras numa rede assim. Foi uma coisa incrível e ele não deu nem tiro. A gente tem que aprender com essas coisas, né? E agradecer a Deus porque nós somos aqui. E ele era crente. Agora que eu estou lembrando, ele era crente. Ele falou o tempo todo. Por isso que ele não queria matar. Ele não queria matar ninguém. Olha que coisa tremenda. E Deus honrou ele de uma forma tremenda. Então que Deus nos abençoe, não é? E nos faça participantes das coisas dele com amor e entusiasmo. Eu tenho me preocupado em que Deus me encha com o Espírito, que assim, Deus tem acenado com hoje eu conversei com a Rosa até de manhã no café, né? Estava falando disso, um perfil, um eixo novo no meu ministério, e eu estou muito feliz. Amém. E eu sei que Deus vai me usar. Amém. Glória a Deus. Sem entrar em detalhes aqui, mas eu sei que Deus vai me usar. Já está me usando. Então vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, por esta meditação, pedindo a tua misericórdia para que sejamos edificados por meio dela. Amém. Senhor, o Senhor é o Senhor da igreja. O Senhor é o Senhor do mundo. E nós te glorificamos, declarando, Pai, a nossa dependência do Senhor em todos os sentidos. Pedimos que as necessidades da tua igreja sejam supridas, que as necessidades de cada membro da tua igreja sejam supridas. Dá-nos capacidades, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja com a igreja do Senhor agora e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.